Desde que o Enderson Moreira assumiu o comando técnico do Sport Clube do Recife no ano passado, que eu, de vez em quando, quase sempre, leio comentários aqui no meu canal, independente do vídeo, tá? Dizendo que o Enderson Moreira é um treinador ruim, que o Sport vai se arrepender, que isso é fogo de palha, que daqui a pouco ele vai começar a fazer as bobagens dele e o Sport vai demitir e tudo mais. 100% desses comentários vem da torcida do Bahia, no qual Enderson Moreira treinou o Bahia no ano de 2018 e 2019 e treinou o Bahia neste ano de 2022. Ou seja, o Enderson Moreira teve 2 passagens pela equipe do Bahia. De tanto ver os torcedores do Bahia destilando ódio, ou mágoa, se é que a gente pode dizer assim, contra o treinador Enderson Moreira aqui no meu canal, eu fui pesquisar e saber, primeiro, quantas passagens Enderson Moreira teve no Bahia, quantos jogos ganhou, quanto empatou, quanto perdeu, quais campeonatos o Enderson Moreira disputou com o Bahia, para poder ter uma ideia de que essa mágoa ou esse ódio por parte da torcida do Bahia faz sentido ou não. Então, ó, eu fiz essa pesquisa, tá aqui, ó, 2 folhinhas, onde eu fiz essa pesquisa, tá? E eu vou falar aqui para vocês qual foi o resultado desta pesquisa e vou dar a minha opinião se faz sentido ou não esta mágoa constante da torcida do Bahia contra Enderson Moreira. Cara, parece coisa de quinta série. Vamos falar sobre isso neste vídeo. E aí, pessoal, tudo bem? Eu espero que todos estejam passando um grande dia. Antes de eu falar aqui para vocês o resultado da minha pesquisa, eu fui olhar no site Transfermarkt. Toda essa minha pesquisa foi baseada no site Transfermarkt, que é um site que tem várias línguas, é um site que funciona a nível mundial, é um site de estatísticas de muita credibilidade, tá? Então, se você quiser estar duvidando de mim, você acessa aí Transfermarkt aí no Google e vai fazer você a sua pesquisa com o Enderson Moreira, tá? Olha só, o Enderson Moreira começou a carreira lá em 2008 treinando o Ipatinga. Depois treinou o Internacional, o Fluminense, o Goiás, o Grêmio, o Santos, o Atlético Paranaense, o Fluminense novamente, outra vez o Goiás, o América Mineiro, Bahia, Ceará de novo, Cruzeiro, Goiás, Fortaleza, Botafogo, Bahia e Sport. Então, pelo que eu estou vendo, o time com menos expressão que o Enderson Moreira treinou foi a equipe do Ipatinga, exatamente o primeiro clube que ele treinou profissionalmente lá em 2008, né? Claro, você pode até dizer, mas o América Mineiro, o Goiás, o Ceará, o Bahia, o Sport, o Fortaleza, sei lá, você pode falar o que quiser. Mas o Ipatinga é, digamos, o time de menor expressão que ele treinou. Depois, talvez, por uma questão de tradição e títulos, vem aqui o América Mineiro, já que o América não é o maior campeão do seu estado, e eu não me lembro aqui do América ter títulos nacionais, sinceramente eu não lembro, tá? Mas o América Mineiro pode ter sido aí o segundo time menor que ele treinou na carreira. De todas as formas, hoje em dia o América Mineiro já não é tão pequeno como antigamente, né? Já podemos dizer aí que é um time de porte médio do Campeonato Brasileiro, tá? Vem fazendo aí campanhas muito boas, tá? Inclusive chegando na Libertadores da América, tá, galera? Olha só. Então, ele passou por Ipatinga, Internacional, Fluminense, Goiás, Grêmio, Santos, Atlético Paranaense, Fluminense novamente, Goiás de novo, América Mineiro, Bahia, Ceará, Cruzeiro, Goiás, Fortaleza, Botafogo, Bahia e Sport. Podemos dizer que o currículo do Enderson Moreira é um currículo bom, pelo menos de passagem por grandes clubes do futebol brasileiro, tá? Em questão a títulos, eu não fui pesquisar títulos estaduais, nem regionais, nem nada, mas títulos nacionais, o Enderson tem 3 títulos da Série B do Campeonato Brasileiro. Talvez na primeira divisão ele não tenha tido tanto sucesso, apesar de ter treinado muitos clubes na primeira divisão, inclusive o Bahia, eu já vou falar aqui na minha pesquisa, mas na Série B ele foi campeão 3 vezes, né? Então eu posso dizer que este ano, como o Sport está jogando a Série B do Campeonato Brasileiro, talvez nós tenhamos o melhor treinador de 2023 na Série B do Campeonato Brasileiro. Porque eu acho que ele pode até ser considerado um rei dos acessos, né? Tirando o Givanildo Oliveira, que esse sim foi o rei do acesso. Talvez hoje um clube que está jogando a Série B, tendo Enderson Moreira como treinador, eu acho que ele está bem entregue. E o resultado a gente está vendo aí, né? O Sport é líder do Campeonato Pernambucano, com alguma sobra. O Sport é vice-líder do seu grupo, que é o Grupo A da Copa do Nordeste, apenas atrás do Fortaleza, que hoje é considerado por muitos o melhor time do Nordeste, né? Porém, o Fortaleza tem um jogo a mais,
do que o Sport. Fortaleza tem 5 jogos na Copa do Nordeste, o Sport tem 4. E o Sport, mesmo tendo um jogo a menos que o Fortaleza, tem um saldo de gols melhor que o Fortaleza, né? Então, no critério de desempate, o Sport, se vencer esse quinto jogo, que seria contra o Santa Cruz, o Sport estaria igual com o Fortaleza em pontos, mas no critério de desempate, o Sport estaria na frente do Fortaleza, porque o Sport tem mais gols marcados e menos gols sofridos. Então, sendo assim, o saldo do Sport é mais positivo do que o saldo do Fortaleza. Então, o Sport seria o primeiro do grupo A da Copa do Nordeste, tá? Então, vamos ver aqui o currículo do Enderson Moreira, quantas passagens ele teve pelo Bahia, tá? Ele passou pelo Bahia a primeira vez na temporada 2018 e 2019. O primeiro jogo dele no comando técnico do Bahia foi no dia 20 de 7 de 2018. Chapecoense 1, Bahia 1, pela Série A do Campeonato Brasileiro. E o último jogo dele, desta primeira passagem, foi no dia 21 de fevereiro de 2019, contra o Liverpool. Liverpool 0, Bahia 0. Esse jogo foi pela Copa Sul-Americana, tá? Nesta primeira passagem, entre 2018 e 2019, foram 34 jogos, tivemos 11 vitórias, 12 empates e 11 derrotas, tá? Na Série A de 2018, o Bahia terminou na 11ª colocação com 48 pontos. E também em 2018, o Bahia ficou entre a 9ª e a 14ª colocação, então garantiu vaga para a Copa Sul-Americana. Ou seja, com Enderson Moreira em 2018, o time do Bahia teve 11 vitórias, 11 derrotas e 12 empates. Podemos dizer que foi uma passagem razoável, nem foi boa nem ruim, foi razoável. Afinal de contas, o Enderson manteve o Bahia na primeira divisão, na 11ª colocação, e ainda classificou o time para a Copa Sul-Americana, né? Aí você pode até dizer assim, Linésio, mas classificar o time para a Copa Sul-Americana é muito fácil, porque afinal de contas, como você mesmo falou, da 9ª colocação até a 14ª, classifica para a Copa Sul-Americana. Realmente, a Copa Sul-Americana é fácil, digamos. É um caminho fácil para um clube brasileiro se classificar. Basta não ficar no limbo da Série A, que é o 15º e o 16º, que são aqueles clubes que nem vão para lugar nenhum e nem são rebaixados, e basta não ser rebaixado. Praticamente, basta não ser rebaixado que você alcança a Sul-Americana via Campeonato Brasileiro. Mas isso é outro tema. E a questão das regras, o Enderson Moreira não tem nada a ver com isso, né? Ele terminou na 11ª colocação com 48 pontos. Digamos que em 2018 foi uma passagem razoável pela equipe do Bahia, tá? Já em 2022, que foi a sua segunda passagem, seu primeiro jogo foi contra o Grêmio pela Série B do Campeonato Brasileiro no dia 2 de 7 de 2022. E o seu último jogo foi no dia 1 de 10 de 2022 também, Chapecoense 3, Bahia 1, também pela Série B. Ou seja, nesta segunda passagem ele teve apenas 3 meses no comando técnico do Bahia, tá? Um total de 18 jogos, 6 vitórias, 6 empates, 6 derrotas. Na Série B 2022, o Bahia ficou na 3ª colocação com 62 pontos. E a gente pode dizer o seguinte, o que é que eu tenho para dizer aqui? O Enderson Moreira, ele dirigiu o Bahia em um jogo da Copa do Brasil, nessa segunda passagem, em um jogo, tá? E dirigiu o Bahia durante 3 meses na Série B do Campeonato Brasileiro. Na primeira passagem, ele dirigiu o Bahia em alguns jogos da Sul-Americana e dirigiu o Bahia na Série A do Campeonato Brasileiro. Ou seja, ele não tem um título estadual, não tem um título regional, porque talvez ele não foi contratado para treinar o Bahia em 2018 no Campeonato Estadual nem na Copa do Nordeste. Ele foi contratado na Série A. Tanto é que o primeiro jogo dele foi em agosto, tá? Agosto não, em julho, 20 de julho de 2018, ok? Então ele teve toda a Série A com o Bahia em 2018 e iniciou 2019 com o Bahia também. Então o que é que acontece? Ele manteve o Bahia na primeira divisão em 2018. Então a gente já pode dizer isso um saldo positivo, já que o treinador manteve o time na elite do futebol brasileiro para o ano seguinte, 2019, tá? Depois, isso na primeira passagem. Na segunda passagem, ele manteve o Bahia no G4. O Bahia começou o campeonato no G4, não era Enderson Moreira. Depois o Enderson Moreira pegou o time também em julho, por coincidência. O primeiro jogo dele foi no dia 2 de julho, então ele deve ter sido contratado em junho, alguma coisa assim. E ele manteve o time na Série B. Assim, manteve o time na zona de classificação da Série B para a primeira divisão, tá? Então, o que é que acontece? Eu considero a passagem do Enderson Moreira, a primeira passagem, razoável, e a segunda passagem, por mais que tenha sido apenas 3 meses, também razoável. O total de jogos nas duas passagens do Enderson Moreira com a equipe do Bahia foram 52 jogos, 17 vitórias, 18 empates e 17 derrotas, tá? Então, cara, sinceramente, foi um trabalho brilhante? Não, não foi. Teve longe de ser brilhante. Mas foi um trabalho
péssimo, desgraçado. Não, foi um trabalho, teve longe de ter sido um trabalho péssimo e desgraçado. Na primeira passagem, ele manteve o Bahia na Série A, e na segunda passagem ele ajudou a manter o Bahia na zona de classificação para a Série A do ano de 2023, que é esse que a gente está agora. Então, os 3 meses que o Anderson Moreira passou no Bahia no ano passado, ajudou a manter o time na primeira divisão, porque ele sempre esteve na zona de classificação, nos 4 melhores. Sempre. Claro, o Bahia não saiu do G4, em nenhum momento na Série B, mas o Anderson Moreira ajudou a manter essa estatística, digamos assim. Né? Então, foram no total das 2 passagens 52 jogos, 17 vitórias, 18 empates, 17 derrotas. Um trabalho longe de ser um trabalho maravilhoso. Anderson Moreira, o melhor técnico do Bahia. Não, longe disso. Mas também está longe de ser o pior técnico da história do Bahia. Tá? Mas muito, muito longe mesmo. Tá? No mínimo, assim, por baixo, o Anderson Moreira teve, nas suas 2 passagens, um trabalho razoável na equipe do Bahia. E, eu vou ser sincero, não é para tanto, tá? Não é para tanto. Não é para a torcida do Bahia perseguir o Anderson Moreira, cara. Eu não vejo, sinceramente, na minha opinião, eu não vejo um trabalho tão desgraçado, tão miserável para a torcida do Bahia. Todo dia, praticamente, aqui no meu canal, sempre que eu falo bem do Anderson Moreira, chegar aí, mas você vai ver, o Anderson é fraco, daqui a pouco ele começa a fazer as besteiras dele, e que não sei o quê, o Anderson é um treinador horrível, e tá, o Anderson é sempre a mesma coisa, cara. E são várias pessoas diferentes, todos torcedores do Bahia. Que mágoa é essa, pessoal? Eu tenho certeza que se você for parar para pensar e for pesquisar, já tiveram treinadores muito piores que já dirigiram a equipe do Bahia. Muito piores. O Anderson não tem nenhum rebaixamento. O Anderson, pelo contrário, ele tem um histórico de manutenção na Série A e um histórico de acesso à Série A. Portanto, eu acho muito exagerado mesmo, essa perseguição da torcida do Bahia aqui no meu canal, mas isso deve ser em todo lado, tá? Aqui no meu canal, porque eu falo por mim, mas de certeza deve ser em todo lado, essa perseguição da torcida do Bahia contra o treinador Anderson Moreira. E outra, galera, vocês não vão me ver, pelo menos até o momento da gravação deste vídeo, vocês não vão me ver falando mal do Anderson Moreira, porque ele é líder do campeonato estadual e é vice-líder do seu grupo na Copa do Nordeste. Então, meu irmão, só teve uma derrota em 12 ou 13 jogos, várias goleadas, goleou o Petrolina, goleou o Belo Jardim, goleou o Bahia. Pelo amor de Deus, uma derrota só, galera. A gente perdeu pro Ceará, lá no Presidente Vargas, lá no estado do Ceará, com o Ceará fazendo cera, antijogo, e ganhou de 3-2, morrendo do Sport. Essa aqui é 3-2, morrendo do Sport. E o Sport ainda fez um terceiro gol que foi anulado. E por acaso, talvez, as passagens pelo Bahia, a passagem do Bahia do ano passado, ajudou o Anderson Moreira a pensar direitinho como ele vai montar o time dele, porque este ano o Sport é um time que joga para frente. Enquanto o Fortaleza tirou o pé para não golear o Bahia lá na Fonte Nova, o Anderson Moreira não quis saber não. Vai para cima. Foi 6-0, galera. Com vaga para 7, com vaga para 8. Marcos Felipe fez 2 grandes defesas em intervenções aí com Wagner Love. E teve também, cara, 2 gols anulados, onde um foi muito mal anulado. Então o Anderson Moreira pegou mágoa mesmo aí de vocês e botou o time do Sport para frente para torar no meio a equipe do Bahia. E torou. O Bahia foi totalmente submisso ao Sport naquele jogo. E não adianta vir com essa conversa. Mas o Bahia tinha um jogo a menos. Aliás, o Bahia tinha um jogador a menos. Meu irmão, quando o jogador do Bahia foi expulso, só dava Sport. Vocês não viram o jogo, não, na televisão. Vocês não viram o narrador falando, não. Só dava Sport. E o gol do Sport ia sair mais cedo ou mais tarde. O gol do Sport ia sair. O Bahia não ia vencer aquele jogo. Por 6 foi realmente algo desastroso. Mas aquele jogo poderia ter sido 2-3-0 para o Sport tranquilamente. E outra, vocês colocam a culpa no gramado da Ilha do Retiro. E na Fonte Nova, uns dias antes? A pancada que vocês tomaram do Fortaleza no tapete da Fonte Nova. O que foi? E o Fortaleza chegou a fazer um 4º gol no segundo tempo, mas foi anulado. E aí? Não, galera. Porra. Calça o sapatinho da humildade. Deixa o Anderson Moreira em paz, certo? E se preocupa mais com o Bahia. Vocês têm uma das piores zagas do campeonato do futebol brasileiro nesse momento. Se não for a pior, acho que é a mais vazada entre times de Série A. Vocês são lanterna do Grupo B da Copa do Nordeste. Portanto, meu irmão, vocês têm mais do que se preocupar do que estar aqui perseguindo o Anderson Moreira, que está fazendo um belíssimo trabalho no esporte. Agora também tem o seguinte, o Anderson Moreira pode ser demitido amanhã? Pode. Basta perder um jogo, 2, 3, é demitido mesmo. Futebol no Brasil é assim.
E segue a vida. Vocês acham que eu vou perder meu tempo perseguindo o Anderson Moreira? Se fosse para fazer isso, eu perseguia o Alexandre Galo, que abandonou o esporte. Eu persegui o Celso Roth, que abandonou o esporte no passado. Eu persegui o Lisca, que ano passado abandonou o esporte por uma proposta melhor do Santos e tomou fumo lá no Santos. Que sigam as suas vidas, cara. Deixa like, se inscreve no canal e sem mimimi, hein? Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, galera.